Capítulo 919. Backlund, Burgo Sherwood. Force, que estava tirando uma soneca à tarde, acordou de seus sonhos. Ela viu uma névoa branco-acinzentada sem fim e o Senhor Lua que estava com a cabeça baixa em oração, ouvindo claramente sua voz. Reticências. Na periferia sudeste de Backlund, no meio da floresta Delaire, existe um antigo castelo abandonado. Nele estão pelo menos 2 espectros antigos e outros espíritos mortos. A possibilidade de outros Beyonders viverem lá não pode ser eliminada. As coordenadas são: finalmente tenho informações sobre o ingrediente principal do escriba. Informações no valor de 300 libras. Force ficou instantaneamente encantada ao agradecer imediatamente ao Senhor Louco e o pediu para passar sua mensagem ao Senhor Lua de que ela faria o pagamento em breve. Depois de completar isso, saiu da cama e foi para o primeiro andar. Ela planejava servir-se de um pouco de vinho para beber e considerar quando exploraria o castelo abandonado, bem como os preparativos necessários. Enquanto isso, as viagens de Leimano não podem ser alugadas. Shio precisa vir junto. Aquele castelo abandonado tem vários espíritos mortos e é bastante perigoso. Eu tenho que considerar a combinação de feitiços. Se houver algo faltando ou não especializado, contratarei o Senhor Mundo, o Senhor Enforcado e o Sol para registrar os poderes Beyonder correspondentes. Embora Force não tivesse experiência real em combate, ela se misturava com os círculos Beyonder há anos. Mais tarde, ingressou no clube de tarô e, tendo ouvido e visto muito, naturalmente sabia da necessidade de se preparar antes de qualquer aventura. Quanto a contratar diretamente o Senhor Mundo para fazer isso, ela já havia eliminado isso de sua lista de opções há muito tempo. Acreditava que dar a ele todos os despojos e suas economias não era suficiente para contratá-lo. Claro, se suas tentativas de exploração provassem que o castelo abandonado era extremamente perigoso, algo que uma Beyonder em sua sequência não poderia entrar, ela não teria escolha a não ser arcar com uma dívida enorme. Afinal, só havia esperança e futuro em estar vivo. Em teoria, eu não deveria chegar a esse estágio. Ainda restam 2 poderes Beyonder de nível semideus nas viagens de Leimano do Senhor Mundo. No máximo, vou usá-los e pensar em meios de compensar isso no futuro. O único problema é que os 2 poderes Beyonder de nível semideus podem não ser adequados contra fantasmas e espíritos mortos. Force bebeu um pouco de Black Hand como seus vários pensamentos tomaram forma. Neste ponto, ouviu uma clique da fechadura enquanto instintivamente olhava para a porta. A porta se abriu de repente quando Shio entrou, carregando 2 sacos de papel que emitiam uma fragrância rica. Tortas de Desi? Force perguntou imediatamente antes de franzir a testa em perplexidade. Você não recebeu muitas comissões recentemente? Por que você voltou tão cedo? Shio jogou um saco de tortas e disse sem esconder o sorriso: acontece que eu passei por elas. Eu também não tinha almoçado, então planejei fazer uma pausa. Sem esperar que Force perguntasse mais, ela disse: acumulei pontos suficientes. Em breve poderei trocá-los pela fórmula da poção do interrogador. Embora o monitoramento do capitão da Guarda Real, Visconde Stratford, não tivesse tido nenhum progresso significativo, era do tipo que acumulava pontos diariamente. Tudo o que ela precisava fazer era enviar um relatório aceitável toda semana para receber a recompensa correspondente. Portanto, junto com as outras comissões e seus diversos níveis de sucesso, Shio já havia ganhado o suficiente para obter a fórmula da poção do interrogador. Finalmente, Force sinceramente se sentiu feliz por sua amiga. Então, ela apertou a taça de vinho em sua mão. Vamos comemorar com uma bebida? Ao mesmo tempo, ela também pensou em algo pertencente a si mesma. Isso é ótimo.
Depois de se tornar uma sequência 7, Shio deverá obter uma mudança qualitativa. Isso tornará a exploração daquele antigo castelo mais fácil. Shio olhou para o líquido transparente no copo antes de balançar a cabeça incessantemente. Beber é ruim. Com isso dito, ela franziu a testa. Além disso, abomino o cheiro. Antes que Force pudesse falar, de repente se lembrou de algo. Ela se levantou e caminhou até a porta. Eu vi a caixa de correio cheia de coisas. Você não abriu hoje? Eu não tive tempo. Force parecia estar ocupada preparando seus planos. Shio era uma pessoa de ação. Ignorando sua explicação, ela já havia saído para esvaziar a caixa de correio. Cerca de 10 segundos depois, ela voltou com uma pilha de jornais e alguns envelopes. Ao olhar para o destinatário, ela disse: "É tudo para você." 2 cartas do editor. Uma é uma carta convite de um fórum de cirurgia. Uma carta é do Porto Pritis. Porto Pritis. A mente de Force se agitou quando ela largou a taça e pegou a carta que Shio jogou para ela. Ela pareceu abrir abertamente todas as cartas na frente de sua amiga, descobrindo que uma das cartas era de fato de seu professor, Dorian Gray Abraham. A cidade de Calderon está em um lugar bastante especial nas profundezas do mundo espiritual. Não tenho certeza de suas origens, exceto que é muito perigosa. Um semideus uma vez entrou sem nunca sair. Ao vender as coordenadas reais do mundo espiritual para um membro daquela reunião, há uma necessidade de você avisá-lo. O alvo do Senhor Mundo é uma cidade espiritual tão perigosa? Force olhou para a carta em sua mão enquanto seus olhos se arregalavam. Reticências. A equipe de luvas vermelhas que chegou à próxima cidade de Balan Leste se encontrou com os falcões noturnos locais, assumindo um escritório deles. Todos terão metade do dia de folga. Começaremos amanhã de manhã. Sosti tirou o relógio de bolso e abriu-o. Eles estavam prestes a atacar um local de reunião secreto do Episcopado Luminoso para encontrar mais informações sobre o projeto da morte artificial e desenterrar outro lote de inimigos que se esconderam em Becklund. Quanto às informações obtidas de Ulika, já as haviam enviado de volta a Becklund por telegrama. Eles não precisavam se preocupar com o trabalho subsequente. Afinal, eles não eram o único time de luvas vermelhas. Os falcões noturnos locais de Becklund eram numerosos e poderosos. Leonard e Dali estavam prestes a procurar seu alojamento para descansar quando um falcão noturno com um pouco de sangue de Balan Leste entrou com um pedaço de papel. Um novo telegrama de Becklund. Sosti estendeu a mão para pegá-lo e, depois de abri-lo por alguns segundos, disse com uma expressão grave: German Sparrow apareceu novamente. Usando métodos de adivinhação, foi confirmado que é ele. German Sparrow. Leonard não ficou surpreso com esse resultado. Ele já sabia por Duane Dantes que seu ex-colega, Clay Moretti, ainda estava vivo. Ele perguntou curiosamente: o que German Sparrow fez de novo? Sosti examinou a área e disse severamente: ele embarcou no Tulipa Negra e transformou o Almirante Infernal Ludwell em sua marionete. Almirante Infernal? Ludwell? Marionete? Os luvas vermelhas mal conseguiam esconder o espanto enquanto exclamavam um após o outro. Até Leonard Mitchell ficou extremamente surpreso. Era preciso saber que o Almirante Infernal Ludwell, que usava o anel deixado pela morte, tinha a maior recompensa entre os 7 almirantes piratas. Ele foi publicamente reconhecido como o mais forte abaixo dos 4 reis. Ele definitivamente não era alguém com quem um sequência 5 comum pudesse se comparar. Quanto a German Sparrow, ele realmente embarcou em seu navio, transformando o Almirante Infernal em sua marionete, apesar de estar cercado por seu exército de mortos-vivos e subordinados. Embora eles não soubessem muito sobre um sem-rosto e um mestre das marionetes,
Apenas o termo marionete foi suficiente para que soubessem que o resultado do almirante infernal Ludwell foi pior que a morte. Ele já é tão forte? Ele se infiltrou no portão Chanes da Catedral do Santo Samuel para atender aos requisitos de um ritual de semideus? Leonard gradualmente ficou em silêncio enquanto não perguntava mais nada. Neste momento, Sost ofereceu mais informações. Segundo a tripulação que escapou do Tulipa Negra, não houve briga naquela época. German Sparrow e outro homem embarcaram no navio. No momento em que o almirante infernal Ludwell os viu, desistiu de qualquer resistência e prostrou-se no convés, chamando o homem de cônsul da morte. Mais tarde, ele permitiu que German Sparrow o transformasse em sua marionete. Cônsul da morte, Leonard inconscientemente se virou para olhar para Dali Simone. Ele acreditava que esta Beyonder de sequência 5 do caminho do colecionador de cadáveres provavelmente sabia o que o cônsul da morte queria dizer. Dali zombou e balançou a cabeça. Eu só sei que o antigo Império Balan, um descendente de sangue da morte que governava o mundo real, era conhecido como o cônsul da morte. No entanto, o líder da facção real do Episcopado Luminoso nunca se autodenominou cônsul da morte. Outra luva vermelha, Cindy, mencionou com perplexidade. Este era um conhecimento bastante aberto entre os falcões noturnos. Aqueles que atingiram a sequência 7 e superior, ou aqueles que aderiram às luvas vermelhas, tinham o direito de ter acesso a esta informação. Quanto à facção da morte artificial, era ainda mais improvável que algum deles se autodenominasse cônsul da morte. Quem sabe? Talvez o episcopado luminoso tenha se dividido novamente. Agora, há uma facção adicional do cônsul da morte. Dali primeiro fez um comentário casual antes de pensar e dizer: German Sparrow tem uma origem misteriosa. Seus motivos para se infiltrar no portão Chanes são desconhecidos. Talvez esteja realmente relacionado ao episcopado luminoso. O episcopado luminoso sempre foi o alvo principal que a Igreja da Noite Eterna tentava derrubar. O conflito entre os dois era profundo. Sua declaração lembrou Leonard Mitchell de algo porque ele sabia que German Sparrow era Klein Moretti. Além disso, ele se juntou a uma organização secreta que adorava o louco e se representava com cartas de tarô e tinha uma relação de trabalho com o episcopado luminoso. Nas poucas facções do episcopado luminoso, não há cônsul da morte. O almirante infernal Ludwell quase pode ser confirmado como um braço do episcopado luminoso. Lidar com ele equivale a lidar com o episcopado luminoso. Duane Dantes disse uma vez que os membros daquela organização secreta vêm de lugares diferentes com objetivos diferentes. O objetivo de Klein é a vingança. Poderia o objetivo de um dos membros ser atingir o episcopado luminoso, absorvê-lo gradualmente para reviver ou recriar a morte à sua própria imagem? Como existe um monstro imortal como Duane Dantes que viveu desde a Quarta Época, é normal que essa organização secreta tenha um antigo cônsul da morte adicional. Talvez sua carta de tarô correspondente seja a morte. À medida que sua mente disparava, Leonard começou a acreditar que havia obtido a verdade. Então, ele fez uma conexão com alguns detalhes. Duane Dantes é uma criatura imortal que viveu desde a Quarta Época. Ele conhece muito bem o continente sul. Ele saiu recentemente de Becklund e desapareceu. Leonard ficou alarmado. Aproveitando a oportunidade enquanto seus companheiros discutiam, ele ergueu a xícara de chá e cobriu a boca, murmurando baixinho para si mesmo: velho, Duane Dantes poderia ser o cônsul da morte? A voz ligeiramente envelhecida de Palais Zoroaste disse com um tom sorridente: não. O cônsul da morte do Império Balan é tanto uma posição quanto um título. É também o nome da sequência 2 do Caminho da Morte. Sequência 2.
Essa organização secreta tem até um anjo da sequência 2. As pupilas de Leonard se contraíram enquanto ele murmurava mais uma vez: como você tem tanta certeza de que Duane Dantes não é o cônsul da morte? Porque ele não é um anjo. Palese imediatamente riu. Não. O motivo é muito simples. Você já viu o verdadeiro retrato do cônsul da morte antes. Na época em que vocês, Falcões Noturnos, investigavam o suicídio de Welch. Você pode até tê-lo visto pessoalmente. Ele é professor do Departamento de História da Universidade Coe, Azik Eggers. Azik Eggers. Leonard ficou surpreso antes de perceber. Ele finalmente entendeu como Klein Moretti foi capaz de ressuscitar dos mortos, porque ele estava bem sofrendo maldições ou porque ele poderia se juntar à organização secreta simbolizada pelas cartas de tarô, fazendo tudo isso sem mostrar nada de especial sobre si mesmo. A razão foi que por trás de Klein estava um membro da organização secreta com a carta de tarô correspondente, Morte. Ponto.